porque Ele quer que você aprenda a honrá-lo em primeiro lugar. A lei da guerra dizia que todas as vezes que alguém vencesse uma guerra, eles poderiam pegar do despojo, que eram os bens daquela turma, daquela nação vencida, eles podiam tomar o despojo. Eles tinham autorização para pegar o despojo. Só não teve autorização para pegar o despojo de Jericó, porque era a primeira cidade, e todo ouro e toda prata era primícias. E Deus falou: não toque, para que não traga maldição para o arraial. Teve um homem chamado Acã, que levou ele a pegar e amaldiçoou o arraial, que eles perderam a guerra seguinte por uma cidade pequena. Eles perderam a guerra por uma cidade pequena porque tinham maldição. E a maldição era exatamente porque eles tinham tocado nas primícias. Ezequiel 44:30, a Bíblia diz que a primícia, ela deve ser trazida ao sacerdote, a massa de todos os seus frutos, de toda a tua colheita, e depois você poderia comer. E a Bíblia é clara: isso é para que traga a bênção para a tua casa. Nós estudamos aqui nesses dias que alguns falam, as primícias é coisa do passado. Quando a gente lê Levítico 23, a Bíblia diz que é por estatuto perpétuo. Então não tem fim. Deus, Ele precisa ser honrado sempre. Então, pessoal, eu estou ensinando vocês a praticar a premissa por causa disso, por causa de Ezequiel 44, versículo 30, que ele vai ler agora, não precisa abrir. Depois nós vamos ler Lucas, só para a gente enfatizar aqui para algumas pessoas que não vieram esses dias. Eu chamo a tua atenção para você não faltar nos cultos desse mês, porque está sendo consagrado nas primícias. A Bíblia é clara: Deus, Ele ama você, Deus, Ele quer você, porque você é primícia. Tiago capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz que pela sua vontade nos gerou. Diga: eu sou fruto da vontade de Deus. Ele nos gerou pela sua palavra, primícias da sua criação. Olha que interessante: pela sua vontade nos gerou, pela sua palavra, e nos fez primícia da sua criação. Diga: eu sou primícia. Deus ama a primícia. Então Deus gosta de você. Ele quer você por perto. Ele quer você primeiro. Então Ele não fez você para ser o último, Ele fez você para ser primícia. E nada melhor do que nós também termos Ele como primícias. Diga amém. Nico, lê para mim aí Ezequiel 44, versículo 30. Observem só o que está escrito aqui e por que eu estou ensinando o povo de Deus a praticar a primícia. Pode ler. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo o que você tiver em primeiro lugar, é para Deus. O que mais? De tudo e de toda oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei aos sacerdotes, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Então Deus não pediu a primícia simplesmente para você trazer as primícias. O propósito da primícia é você honrar a Deus. A bênção na nossa casa é a consequência. Eu já ensinei vocês, quando forem dar oferta para a igreja, nunca dar em benefício próprio. O propósito da oferta é honrar. A bênção é consequência. Então, por isso que eu estou ensinando você a praticar a primícia. Porque a primícia, quando você pratica, faz repousar a bênção sobre a tua casa. Amém, gente? Amém. Diga: o mês de janeiro está consagrado ao Senhor como primícia. Diga: e eu tenho esse entendimento de que a bênção de Deus está em nós. Amém? Diga: eu tenho entendimento de quando a massa é santa, o pão é santo.
Diga, se esse mês está consagrado como primícias, os outros também serão abençoados. É o que ele fazia. Deus pedia para o povo trazer o primeiro dia de colheita, para que todas as colheitas fossem feitas. E a Bíblia Sagrada foi tão categórica que Deus pediu para que trouxesse a primícia, não no sábado, que era o dia que eles cultuavam. Ele falou, vocês vão fazer isso no dia após o sábado, que seria o domingo, que hoje é o primeiro dia da semana. Deus lhe fez questão que fosse também no primeiro dia da semana. Amém, gente? Amém. Bom, vamos entrar então na lição de hoje. Eu sempre vou estar falando aqui sobre as primícias. E deixa eu falar para você, irmão. No dia 30, a última quarta-feira do mês, todos os membros estão convocados a estarem aqui às 20 horas no culto da vigília das primícias. Uma vigília para a gente adorar a Deus por esse mês, que por esse ano que começou e por este mês consagrado. Nesse dia você vai consagrar mais uma vez a tua vida e a tua família para ter o ano de Deus. Quem está entendendo isso? Primícia. Você vai levar a sério a honra que Deus merece. Você vai levar a sério que primeiro é o reino, as outras coisas Ele vai acrescentar. Diga graças a Deus. Dia 30 você não falte de maneira nenhuma, e vai ser às 20 horas para você que trabalha, e tem o tempo do trânsito, para você não chegar atrasado. Se esforce para vir. Não coloque obstáculo. A maioria de vocês tem automóveis. Quem não tem pode vir, que eu faço questão de levar para casa depois. Mas você precisa estar aqui. Não coloque obstáculo, porque você está fazendo algo com entendimento para honrar a Deus como primícia. Se você quer que os frutos sejam santos, você tem que consagrar a raiz. Amém, gente? Muito bem. No capítulo 11 de Lucas, nós temos a palavra onde nós vamos falar sobre a oração, fases da oração. Diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou de orar, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Primeiro, aconteceu que, estando ele a orar, ele quem? Jesus. Olhe para mim. Mais uma vez eu vou dizer, se Jesus orava sendo Deus, você imagina nós sendo filhos ou sendo servos? Diga, a oração é uma necessidade nossa. É uma necessidade. Se Jesus orava, você imagine se nós não precisamos. Mas muitas vezes nós negligenciamos a oração. Você não ora só quando você está de joelhos dobrados também. Você ora também quando você está no trânsito, andando. Às vezes você está orando em pensamento. Pastor, eu preciso abrir a boca para Deus me ouvir. A Bíblia diz que Ele conhece as palavras antes de sair da nossa boca. É claro que o fato de você orar, abrindo a boca, falando, tem hora que você tem que clamar mesmo, mas tem hora que você tem que orar só em pensamento, tem hora que é só você e Deus. Também funciona, claro que funciona. Se Ele conhece, a Bíblia diz que a palavra é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Então essa oração também é válida, quem crê. E existe a oração que é o clamor. Nós vamos aprender tudo sobre isso. Então o João, que veio antes de Jesus, anunciando Jesus, ele já ensinava os seus discípulos a orar. Então você vê que antes de Jesus ensinar a orar, João já tinha ensinado os seus discípulos a orar. Significa dizer que João, ele tinha uma vida de oração. Diga, eu também preciso ter uma vida de oração. Por isso que na vigília da primícia nós vamos fazer aqui uma oração, todos nós em unidade. E quero que você também traga o seu projeto de vida para 2019. Depois, quem trouxe hoje pode deixar para colocar aqui. E quem não trouxe, traga teu projeto de vida para esse ano. Muito bem. Então, Jesus disse assim, versículo 2. Ele disse: quando
vocês forem orar, vocês vão dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa os nossos pecados, assim como nós também perdoamos qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livre-nos do mal. O que eu quero dizer aqui, olha para mim, na oração do Pai Nosso, é esta fase, versículo 4, a parte final: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olhem para mim. Sabe aquele dia que nós caímos no pecado? Seja o pecado qual ele que for. Sabe aquele dia que nós caímos no pecado? É porque nós aprendemos muito a pedir para Deus, orar, pedindo o pão cotidiano. Nós aprendemos muito a pedir a Deus para nos perdoar os pecados que cometemos. Nós pedimos muito para Deus trazer sobre nós o reino dele, que seja feita a tua vontade. Esse tipo de oração, nós como igreja não temos nenhum tipo de dificuldade de fazer. Nós fazemos com muita alegria. Deus nos ajude, abençoe o pão, os clientes, etc, etc. Normal. E tem que pedir, é um direito. Mas eu quero enfatizar aqui: não nos deixeis cair em tentação. Irmão, a tentação, você não tem culpa dela. Cada um tem a sua, cada um tem o seu pecado, que é, ou vários, mas sempre tem aquele e aquela que tem aquela pressão maior em uma área da vida. Isso faz parte, desde quando você nasceu, você já entrou num mundo que tinha esta questão do pecado causada pelo diabo. Mas não nos deixeis cair em tentação, é uma oração que nós precisamos fazer, porque esta oração é protetora para que não venhamos cair na tentação. A tentação, ela tem que ser, você precisa clamar a Deus todos os dias também, para não deixar você cair em tentação. Você sabe que muitas vezes nós pecamos contra nós, pecamos contra o nosso próximo, pecamos contra os nossos filhos, contra o nosso cônjuge, contra os nossos amigos, pecamos contra Deus, porque nós não pedimos isso nas nossas vidas. Nós ficamos voltados para a nossa saúde, nós ficamos voltados para o nosso cotidiano, pão, nós ficamos voltados para que seja feita a vontade de Deus, e não ficamos voltados nesta condição. Nos livra da tentação. Se Jesus nos ensinou isso, é porque Jesus ele sabe que a tentação ela é um ponto que leva as pessoas a cair. Então o que Jesus ele estava ensinando? Vocês devem orar e pedir ajuda para Deus para não cair em tentação. Fala a verdade, irmão. Quantas vezes nós negligenciamos esse ponto que Jesus nos ensinou? E por negligenciarmos isso, é que muitas vezes nós caímos aonde nós não queríamos cair. Quem está entendendo a palavra? Então, a partir de hoje, acrescente em tuas orações isso que você está aprendendo com o Espírito Santo hoje. Na verdade, Jesus já ensinou há mais de 2.000 anos atrás. Mas hoje Jesus está ensinando a gente aqui, mais uma vez: filho, olhe para esse lado que eu ensinei. Olhe para esta oração que eu ensinei há mais de 2.000 anos atrás. E se tem uma coisa que eu quero que você acrescente na tua oração, é isso: livrai-nos da tentação. Irmão, coloque em prática isso. Você vai evitar problemas com pessoas. Se você pedir Deus me livre da tentação, você vai conseguir evitar pecados que você sempre está caindo. Porque quando você pede ajuda para o Espírito Santo para você não cair em tentação, Ele te ajuda. No mínimo, o Espírito Santo vai chegar e vai dizer: não é para você, não combina com você, sai daí,
Você não precisa disso. Peça isso para Deus. Diga: livrai-me das tentações, livrai-me do mal. Peça sempre as tuas orações. Muito bem. Versículo 5. Agora nós vamos entrar em outra parte. Eu quis valorizar, irmão, duas coisas importantes aqui. Primeiro, que Jesus era de oração, sendo Deus ele orava. Segundo, enfatizei a parte da tentação que tem que ser pedido para que Deus nos ajude a não cair. Versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e eu não tenho nada para apresentar-lhe. E ele respondendo de dentro disse: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-nos para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levantar-nos a dar-nos por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação. Olha para mim. Jesus falou que se você tiver um amigo e você for procurá-lo à meia-noite e ele já estiver deitado, dormindo, e você bater na porta e esse amigo disser: não me importunes porque eu já estou deitado. Jesus falou: se ele não te atender por ser seu amigo, todavia vai te atender por causa da sua importunação. O que Jesus ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, irmãos, que a perseverança é importante para a vida cristã. Quantos aqui são amigos de Deus? Mas tem coisa que ele não vai fazer porque ele, isso aqui, ele está dizendo isso. Tem coisa que eu não vou fazer porque sou teu amigo. Tem coisa que eu vou fazer porque você foi determinado. Jesus está contando esta parábola, ele está fazendo esta metáfora para que você entenda que é importante você também perseverar. Como também em Lucas capítulo 18, quando ele conta a história do juiz iníquo, que ele atendeu a viúva, ela falou, ele mesmo diz: olha, eu não estou acostumado a fazer o que eu vou fazer, mas porque ela me importuna, eles de fazer justiça. Você vê que a mulher, lá em Lucas, a viúva, ela foi atendida porque ela recebeu, ela foi determinada. Aqui nós estamos aprendendo, Jesus está dizendo, ele contou esta parábola para mostrar para a gente que se aquele cara não atendesse porque ele era amigo, ele ia atender porque o outro vizinho, o outro amigo foi determinado. Ah, pastor, sou amigo de Deus. Muito bem, mas tem coisa que Deus vai fazer na tua vida, na minha vida, porque nós somos perseverantes. Nós somos perseverantes. Então, nas fases da oração, nós primeiro temos que aprender que Jesus também orava. Nas fases da oração, nós temos que aprender que temos que pedir para Deus muitas coisas, e uma delas é que também não nos deixe cair em tentação. Por que nós não podemos cair na tentação? Porque a tentação nos leva ao pecado, o pecado nos leva a afastar-se de Deus. E por que nós temos que, nas fases da oração, ser determinado além de ser amigo? Porque a determinação, a importunação, a perseverança traz resultados espirituais. Olha, pastor, eu estou perseverando. Está difícil, pastor. Não está fácil não vencer esse vício. Não está fácil não vencer essa tentação. Não está fácil não vencer essa luta em casa, com o marido, com a esposa. Não está fácil vencer aquela dificuldade financeira. Então, o conselho é: ser amigo de Deus, mas você deve também perseverar. Ah, pastor, estou perseverando. Você está no caminho certo.
Persevera. Você está no caminho certo. Pastor, mas eu já fiz de tudo. Efésios 6, a Bíblia diz: havendo feito tudo, fica firme. Então, depois que você fez tudo, você tem que ficar firme. Você não pode sair do plano. Você tem um chamado. Diga: a perseverança é uma arma que nós temos e que nós precisamos usar. Perseverar. Está difícil com a esposa perceber. Está difícil com o marido perceber. Está difícil com o patrão perceber. Com os filhos perceber. Por quê? Porque a Bíblia está ensinando que ser amigo só não era suficiente. Abraão era amigo de Deus, mas Abraão precisou perseverar. Abraão, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão de amigo. Não foi nem Abraão que falou: Deus é meu amigo. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 17, aqui do livro de Gênesis, Deus fala assim: porventura ele de esconder alguma coisa de Abraão, meu amigo? Não foi nem Abraão que chamou amigo de Deus. Foi Deus que chamou Abraão de amigo. Deus abriu a boca e falou: Abraão, meu amigo. Mas Abraão teve que perseverar. Só que chegou uma hora em que chegou o anjo e falou: daqui um ano. Abraão saiu com uma promessa que seria pai de uma grande nação. A esposa dele era estéril. Olha que interessante. E o tempo passou. Quando parecia que nada ia dar certo, Deus falou assim: agora eu vou mostrar para você porque que eu sou Deus. Porque eu ajo exatamente quando o homem não pode mais agir. Eu quero que você receba esta palavra para a tua vida. O anjo chegou depois e falou: daqui um ano Sara vai conceber. A Sara riu. E o anjo falou: por que riste, Sara, em teu coração? Porventura existe alguma coisa difícil para Deus? O que você está rindo aí? Porventura existe alguma coisa difícil para Deus? O que você está dentro do teu coração razoando, rindo? Porventura existe alguma coisa impossível para Deus? Hoje Deus te colocou aqui para ensinar você a perseverar. Perseverar na fé, perseverar na oração, perseverar na tua família. Deus te trouxe aqui hoje para você perseverar em oração. Deus te trouxe aqui para você buscar, para você clamar, para você interceder, para você perseverar nos cultos, perseverar nos louvores, perseverar no seu ministério, perseverar. Porque tem coisa que vai vir na tua vida por causa da sua perseverança. Aquilo que nós já descobrimos aqui, acrescentar na vossa fé a virtude. A perseverança é uma virtude. Amém? Versículo 6. Desculpa. Versículo 9. Diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos. Olha para mim. Jesus ainda estava ensinando sobre a oração. Então, quando ele vai ensinando os seus discípulos, porque você vê que o capítulo começa, os discípulos dele pedindo para ele ensinar a orar. E ele começa a ensinar. Pai Nosso, tal. E aqui ele ensina também que a importunação é importante, perseverar na oração, continuar orando, continuar clamando, continuar buscando. E agora ele está falando ainda sobre a fase da oração, ensinando a orar. No versículo 9 ele diz: em verdade vos digo, pedi e dá-se-vos. Olha para mim. Existe uma fase da oração, igreja, que é a fase de pedir. O que é pedir? Pedir é rogar. Pedir é implorar. Pedir é solicitar. Pedir é suplicar. Então, se nós queremos aprender a orar, quando Jesus fala assim, pede,
ele está dizendo rogue, ele está dizendo solicite. Então aquela parte de solicitar faz parte da oração. Deus, eu estou na tua presença para solicitar isso. Pode fazer. Foi Jesus que ensinou. Aqui, pedir é isso. Pedir é solicitar. Pedir é implorar. Deus, eu imploro. Deus, isso faz parte da oração. Então, quando Jesus ele fala para os meninos, está todo mundo sentado igual vocês estão, e Jesus está ensinando eles como Jesus está ensinando nós agora aqui. Porque Jesus está aqui, não está assim? Então, igreja, Jesus está me ensinando aqui. E uma das fases da oração é o pedir, é o solicitar. Solicite, irmãos. Continue solicitando, continue implorando, continue suplicando, continue rogando. Isso é pedir. Ele diz: pedir, se vocês solicitar, olha a garantia, dá-se-vos-á. Diga: na minha oração, na minha súplica, na minha solicitação, no meu rogo, no meu imploro, tem resposta. Ele diz: pede e dá-se-vos. Jeremias 33:3, você já conhece? Clama a mim e responder-lhe. Diga: a oração nunca fica sem resposta. Diga uma coisa que eu preciso aprender: é perseverar. Entenda você que quando o homem bateu na porta, o vizinho e amigo já estava dormindo, ou melhor, deitado. Ele ouviu, mas ele disse: já estou deitado com a minha família. É por isso que nós temos que ser perseverantes. Esse estou deitado com a minha família mostra que ele já ouviu. Esse amigo que está deitado com a família representa Deus. O amigo que bate na porta porque está precisando de um pão representa nós. E olha o que Jesus ensina, gente. Pede. A Bíblia Sagrada diz assim: pedi e dá-se-vos-á. Agora essa outra fase da oração: buscar. O que é buscar, irmão? É tratar de adquirir. São coisas diferentes. Pedir é uma coisa, buscar é outra. Então, nas fases da tua oração, não existe só o pedir, existe também o buscar. Irmão, tem hora que nós temos que buscar. Tem hora que esta oração que a gente faz aqui na igreja, que muitas vezes é só o pedir, só o implorar. Tem hora que a gente tem que buscar, é tratar de adquirir. Buscar é isso, é tratar de adquirir. Tem hora que a nossa oração ela tem que mudar do estágio de pedir e ir para o estágio de buscar. Quem está entendendo? É por isso que nós vamos ter a vigília no dia 30, para a gente poder usar a fase de buscar. Porque são fases da oração. E Jesus ele disse: aquele pedir e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Quem está entendendo, pessoal? A fase do pedir, a fase do buscar. Você está entendendo por que às vezes a nossa oração demora 10 minutos e às vezes a nossa oração demora meia hora? É o próprio Espírito Santo nos levando, nos conduzindo para sair da fase do solicitar, do rogar, do implorar e do suplicar, que significa pedir, e nos levando para a fase do buscar, levando-nos para a fase do tratar de adquirir. Ou seja,
Nós temos que dar um passo além quando a gente busca. Quando a gente pede, está no caminho. Mas quando a gente busca, a gente dá um passo maior. E ele disse: bater. Agora outra frase aqui do versículo 9. Bater. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você precisa entender que a tua oração precisa chamar a atenção. E foi o que aconteceu com aquele moço que ele contou a história lá em cima. Ele bateu na casa do vizinho, que era amigo, e disse: preciso de 3 pães. E ele continuou batendo, insistindo, perseverando. Por isso que ele disse: batei. Tem muita gente, irmãos, que não saiu, que não entrou nessa fase da oração. Ou seja, ela só entrou na primeira fase do pedir. Você tem que entrar na fase do buscar, e depois na fase do bater, do importunar, do chamar atenção, do perseverar. Quem está entendendo, pessoal? A oração engloba tudo isso. Tem gente que está na fase do buscar, tem gente que está na fase do bater, tem gente que está batendo: pastor, meu braço já está doendo, está difícil, mas continue batendo, porque a garantia está aqui. Bater e abrir-se-vos-á. Deus está dizendo: bate, porque a porta vai abrir. Ou seja, tem sempre uma resposta para a nossa oração, tem sempre uma resposta para o nosso clamor. Diga graças a Deus. Então entre na fase do bater, irmãos. Pastor, eu já orei, já pedi isso, pediu, você solicitou, mas agora você trata de buscar aquilo que você solicitou. O Davi disse: uma coisa eu pedi e a buscarei. Olha só, ele falou: uma coisa eu pedi e agora eu buscarei. Aquilo que nós pedimos, vamos ao encontro, vamos buscar. De que forma? Batendo, batendo, continue batendo. Porque se você é amigo de Deus, Ele não te atendeu porque você é amigo dEle. Ele vai te atender por causa que você está batendo. O que é bater, irmão? Bater é dar pancadas, é agitar de forma forte. A nossa oração precisa também dar pancadas. A nossa oração também precisa, são fases da oração. Não significa dizer que essa é a oração que Deus ele ouve, ou essa só a oração que Deus ouve. Ele ouve todo tipo de oração. Estamos falando aqui de fase da oração. Tem hora que a gente tem que sair daquela fase do pedido e ir para da fase de buscar. E tem hora que a gente tem que sair da fase do buscar e ir para a fase do bater, do chamar a atenção, de romper as portas, até que a Bíblia garante: batei e abrir-se-vos-á. Então sempre há uma resposta, sempre há uma saída, sempre há uma Deus, Ele sempre falou: se você pedir, você vai receber, dá-se-vos-á. Se você buscar, você vai achar. Ou seja, pessoal, nunca você está desamparado. Sempre haverá uma resposta. Todos os tipos de orações que você faz, Deus ouve. Mas você tem que entender que tem fase da tua vida, tem fase da tua vida ministerial, tem fase da tua batalha familiar, tem fase da tua batalha espiritual, que é pedindo, tem fase que é buscando, tem fase que é batendo. Amém. Quem entendeu isso? Quem é que vai praticar isso? Pratique isso. Vai ter oração que você vai ter que bater mesmo. Deus, hoje eu estou aqui na tua presença, e eu estou buscando, e eu estou batendo, eu estou chamando a tua atenção, porque isso tem que mudar. É a fase de bater. Tem aquela fase: Deus, eu estou na tua presença para te adorar. Obrigado pela minha vida, obrigado por aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor fará. É a fase da adoração, não é verdade? É a fase da adoração. E tem aquela fase que você solicita, você é específico. Você fala: Deus, eu estou solicitando, é a minha saúde.
Deus, eu estou solicitando, é o meu casamento. É específico, estou solicitando essa tentação, eu estou solicitando, é a dor de cabeça, o Senhor precisa me ajudar, eu abençoo meu corpo, solicitando, isso é pedindo. E Ele falou, e dá-se a quiser. Todo pedido tem uma garantia de Deus. Mas a Bíblia diz, peça porém com fé. Tem que ter fé. Então você vê que quando os meninos, os discípulos, eles pediram para que Jesus ensinasse eles a orar, Jesus falou, vocês querem aprender? Então deixa eu explicar para vocês. Fazem por faz. Hoje Jesus está nos ensinando aqui. Pastor, nós somos crentes há tanto tempo. E talvez nós não sabíamos que era assim. Mas Jesus é tão bom que hoje está nos ensinando isso. Hoje nós estamos mais prontos. Hoje nós estamos mais preparados em relação à oração. Vai ter oração que você vai fazer e você vai fazer a oração, você vai ver que você está pedindo. E Jesus, o Espírito Santo vai dizer para você, filhão, você está doido? Agora é hora de pedir, não. É hora de marchar. Lembra, Moisés foi lá e pegou, estava com o cajado na mão, com a autoridade na mão. Ele chegou diante do mar e começou a orar. E Moisés falou, Moisés, não é hora de orar não, é hora de marchar. Vai ter fases da tua oração, mais ou menos assim. Deixa eu te explicar para você, presta atenção aqui, para você entender isso. Na madrugada, talvez já aconteceu isso com você. Na madrugada, já aconteceu comigo. Eu estar cansado, com sono, na madrugada, mesmo se você não está cansado, você está cansado, né? Não sei como que é isso, né? Mesmo se você não está cansado, você está cansado. Na hora de dormir, de madrugada, de repente você acorda talvez assustado, você acorda às vezes com uma opressão maligna, porque o diabo oprime as pessoas. Aquela opressão que você sente muitas vezes no seu sono, é o diabo tentando te possuir, porque a opressão é o começo da possessão. Aquilo ali significa dizer que está vindo bênção para a tua vida e quer roubar. Então ele quer te possuir para roubar a tua bênção. Mas quando já são possuídos pelo Espírito de Deus, diga glória a Deus. Diga, já sou possuído pelo Espírito de Deus. Uma vez numa luta espiritual muito grande na madrugada, e sentindo uma opressão maligna, eu percebi que era um maligno. Eu já levantei e falei, Satanás, eu vou pedir para Deus dar ordem aos anjos dele para vir aqui agora, para mostrar para você qual é o reino que eu faço parte. Na mesma hora aquela opressão saiu. Quando veio aquela opressão, uma vez eu já contei esse testemunho, eu acordei e sonhei com meu pai e minha mãe chorando, e via bombeiro passando e giroflex. Eu falei, acordei, falei, alguma coisa está errada. Meu pai e minha mãe chorando, bombeiro. Deus mostrou para mim, é acidente que vai acontecer. Aí eu estava cansado na madrugada, eu levantei a mão, e quando a gente está cansado, a gente levanta a mão, e a mão a gente levanta bem devagar. Eu levantei nem assim, foi assim, Deus, em nome de Jesus, está repreendido esse capeta. O Espírito Santo falou assim, olha, não é para pedir, é para bater. Aí eu, em nome de Jesus, já falei. O Espírito Santo falou. Aí o Espírito Santo me colocou, foi de joelho. E eu comecei a orar, demônio, espírito do acidente, destruidor de família, você que está pensando que vai fazer os meus pais chorar por causa de um acidente, eu me levanto contra você agora, e aonde você estiver, demônio do acidente, eu te repreendo e te expulso no nome de Jesus. E foi assim. E depois que eu comecei a bater, a oração era para bater, não era para pedir, era para bater. Aí eu senti paz. É como se Deus falasse, filho, é assim mesmo. Não era para pedir, não era para buscar, era para bater, era para chamar atenção, era para mostrar qual o reino que você está inserido, é para mostrar a tua autoridade. No outro dia minha mãe me liga, e a gente está conversando, ela fala, ontem
o teu irmão quase morreu. Estava trabalhando com um eletricista dentro da casa. Já contei esse testemunho. O menino que estava em cima da laje, ou em outro lugar, não lembro. O menino que estava lá dentro, ou melhor, lá de fora, não estava dando conta do trabalho. Do trabalho que ele estava fazendo. Ele veio, entrou dentro da casa e falou para o meu irmão: sai lá, vamos lá, que o fulano não está aguentando, você é mais forte, vem aqui. Quando o meu irmão saiu, a laje caiu. Você está entendendo? Deus acorda você na madrugada para você praticar a oração. Às vezes é para pedir. O que é pedir mesmo? Solicitar, rogar, implorar e suplicar. Às vezes é para buscar, é tratar de adquirir. Como disse o Davi, uma coisa é eu pedir e a buscarei. É hora de buscar, irmãos. É hora de falar com Deus. É hora de ir mais fundo. É hora de falar em línguas. É hora de ser cheio do Espírito Santo. É hora de buscar. E existe a hora de bater. É de dar pancadas. Agitar fortemente. Pastor, quer dizer que Deus ouve a oração forte? Não, Deus ouve todas. Ele ouve o pedido, Ele ouve a busca e Ele ouve o bater. Só que nós é que precisamos entender a hora e como temos que se posicionar na oração. Quem já praticou isso? Amém. Você já praticou. Talvez você nem sabia que existiam essas fases na oração, mas agora você sabe que tem hora que tem que bater. E bate mesmo. Tem hora que você vai ter que acordar de madrugada. Tem hora que você vai ter que fazer um jejum para bater. E falar: vou vencer. Vai ter que sair no nome de Jesus. Pastor, mas a adversidade é grande. É. Mas a Bíblia também está dizendo aqui que se ele não te ouvir porque é teu amigo, vai te ouvir porque você é determinado. Tem determinado aqui nesta igreja ou não? Tem perseverante aqui nesta igreja ou não? Diga glória a Deus. Os aplaudir o Espírito Santo, determinados. As palmas, gente. Glória a Deus. Esta é a palavra que Deus trouxe para a gente. Amém? Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus que nos tratou